Jesus, you're so wonderful. Father, we thank you this morning. Pai, nós te agradecemos esta manhã. You're wonderful. Tu és maravilhoso. Thank you that you are Lord. Obrigado porque tu és o Senhor somente. You are Adonai. És Adonai. Thank you that you are wonderful. Obrigado porque és maravilhoso. We bless your name this morning. Nós abençoamos o teu nome esta manhã. Have your way in our midst, Holy Tenha Spirit. o seu espaço no nosso meio, ó Espírito Santo. Speak to us, minister to us. Fale conosco, ministre conosco. We want to hear only your voice. Queremos ouvir apenas a sua voz. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Let's give the Lord a hand, His word. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Thank you so much, worship team. Louvado seja Deus. Amen. Obrigado, Let's go grupo de ahead louvor. and take our seats this morning. Vamos já sentar esta manhã. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Louvado seja Deus. So this morning, I'm going to give it a little bit more time and actually start a series I wanted to start next week, but I think I'll spend more time on it. Então, gostaria também de começar uma série. Era para começar a próxima semana, mas vamos gastar tempo nisso. Because I think it's such a key part in this year of connecting. Porque eu acho que é uma parte importante para este ano de conexão. And in the testimony, we had a little bit of that, and I'll touch on that. E através também What do an testemunho amazing testimony. que Thank you nós so much tivemos, muito obrigado for sharing that. por ter partilhado isto. And in fact, especially the part where you say, then the Holy Spirit said to me, Especialmente a parte onde que diz, o Espírito Santo disse para mim, ou falou comigo, so I want to speak a little bit into that. What does that mean? e também vamos falar um pouco disso, o que isto significa. During the prayer conference? Yeah, prayer conference. Durante a conferência de When we were oração, in the prayer line, someone came up and said, quando estava na linha de oração, alguém veio I e disse, hear my friends always saying, the Holy Spirit said this to me, the Holy Spirit said that to hoje me. sempre meu próximo, But I meu seem amigo not a to falar hear the Holy Spirit saying sempre, anything escuto to o me. Espírito Santo a falar comigo, mas não ouço. Is something wrong with me Algo está errado comigo, that I don't hear the Holy Spirit speaking que to eu me? não escuto o Espírito Santo a falar comigo. And of course, I gave some counsel, and perhaps it is in the perspective of that counsel that we want to discuss and talk about the Holy Spirit. Então dei conselho e talvez é nessa perspectiva de aconselhamento que nós vamos falar. So if you go to the book of 2 Corinthians, chapter 3, verse 17, Segundas Coríntios, capítulo 3, 17. the Bible says, "For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom." Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. And so it's so important because where the Holy Spirit is, there is freedom. He brings freedom into our situations and freedom into our lives. Então é extremamente importante porque onde o Espírito Santo está, traz libertação para nossas vidas. But someone wrote in one book on the Holy Spirit, and he was saying, well, how can that be? Because is the Holy Spirit not everywhere? Então Is he alguém not escreveu a dizer como que isso é possível? Será que o Espírito Santo não está em todo lugar? Because in the book of Psalms 139, verse 7 to 12, No livro de Salmo 119, 7 a 12. David is asking and he's saying, where can I go from your spirit? E Davi está a questionar, aonde eu vou sem o teu Espírito? Where can I flee from your presence? Onde que eu posso fugir da tua presença? So is the Holy Spirit, is he not everywhere? Ele não está em todo lugar. So is freedom everywhere? Ele está livre em todo lugar. But that's not true because we don't see freedom everywhere. Porque isto não é verdadeiro, porque não estamos a ver liberdade em todo lugar. We might even be here in church and not be experiencing that freedom. Podemos estar até aqui na igreja e não experimentar esta liberdade. So he then makes a proposition, this author, Cria uma proposição, este autor,
And he says, no, perhaps we should read that 2 Corinthians 3 verse 17 in this way. Disse, talvez nós podemos ler ao 2 Coríntios 3:17 desta maneira. Instead of saying, where the Spirit of the Lord is, there's freedom, Do que dizer, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. perhaps we should say, Provavelmente diríamos, where the Spirit is Lord, onde o Espírito é o Senhor, then there's freedom. então aí há liberdade. Where the Spirit is Lord, Onde que o Espírito é o Senhor, then there's freedom. então há Where liberdade. the Spirit is Elohim, Onde que o Espírito é Elohim, the Lord, o Senhor, then there's freedom. Where we Então, give him that place temos liberdade. Então há liberdade. and we allow him to move in such a way, Enquanto we submit ourselves deixamos aquele lugar ou nos submetemos a nós to his mesmos Lordship. para o seu senhorio, We obey him. nós obedecemos a Ele, We listen to his instruction. We follow him escutamos as suas instruções, nós seguimos a Ele, as we are directed and led. assim como somos Where direcionados e the liderados. Spirit Onde is está Lord, o Espírito, ou quando o Espírito é o Senhor, then there is freedom. aí há liberdade. Amen. Amen. So we want to get into a place where the Holy Spirit is Lord, E queremos chegar a este lugar onde que o Espírito Santo é o Senhor, where he is Adonai. onde Ele é Adonai. So the Bible is full of, the book of Acts especially. Livro de Atos, especialmente, It's full of the leadership está and the lordship cheio da liderança e o senhorio of the Holy Spirit. do Espírito Santo. It looks like in the book of Acts, some people say it's the Acts of the Apostles. Então alguns dizem Atos dos Apóstolos. But when you look closely, Mas se olhar e enxergar you isso realize de that it's forma actually próxima, the Acts of the Holy Spirit. então vai ver que são os atos do Espírito Santo. Because his prominence, his lordship is so visible Então a sua How they were proeminência, submitted. o seu senhorio é tão visível to the leadership, how they were submitted to the leadership of the Holy como Spirit. estão submetidos a esta liderança do book of Espírito Acts. Santo no livro de Atos. So therefore we see the acts E aí vemos os atos of the Holy Spirit do Espírito Santo in this book of Acts. neste livro em concreto de Atos. And how I pray that, it's my prayer that I see more of those acts of the Holy Spirit in my life. Então, se eu oro para que eu veja que esses atos do Espírito Santo na minha As vida, I allow the Holy Spirit to be Elohim, to be assim Lord que eu vou permitir com que o Espírito Santo seja o Senhor in my life, that I may see more na minha vida, que eu of the veja acts of the mais Holy Spirit os atos do Espírito Santo in my life. na minha vida. And I pray this for the church, E eu oro isso para a igreja. that what if we could just allow Him to lead us, Se pudéssemos His nós Lordship, permitir Ele nos liderar, And- o seu senhorio, what will we see? o que nós iremos ver? What kind of freedom? Que tipo de liberdade? What kind of acts Que tipo de atos of the Holy Spirit do among us Espírito Santo entre nós? if the Holy Spirit is Lord, Se o Espírito Santo for o Senhor, if He's Adonai? Adonai. So, Acts chapter 5, Então, livro de Atos, capítulo 5, verse 3. So I'm going to read this quickly. irei ler rapidamente. And so maybe you might have to translate on my speech, not on the reference. Então, poderei traduzir diretamente na So- fala do pastor. So Peter says to Ananias, Então, Pedro disse a Ananias, why has Satan filled Por que your que- heart que to algum, lie to the Holy por Spirit? que você mentiu, encheu Satanás no teu coração, você mentiu contra o Espírito Santo? So it's all about the Holy Spirit. É tudo sobre o Espírito Santo. And Peter is saying you have lied to the Holy Spirit. E Pedro está a falar que você mentiu contra o Espírito Acts Santo. chapter 5, verse 9. Então, no capítulo 5, versículo 9, He's talking now to the wife. está a falar com a esposa. And he says, have you agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Então diz, por que combinaste com eles para você colocar à prova o Espírito Santo? Because the Holy Spirit is Lord among them. He's among them. Então o Espírito And Santo he's saying, Senhor, está entre you're putting eles. the Holy Spirit to the test. Diz, vocês provaram, colocaram no teste o Espírito Acts Santo. chapter 5, E no capítulo 5 de Atos, verse 30 to 32. então 20 a 22, And he's talking about the Lord 30 Jesus e Christ 32, fala do Senhor Jesus and testifying about e Jesus. testifica sobre Jesus. How God the Father raised up Como Jesus, Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, who had been put to death by hanging on the a cross. qual ele estava How morto. God exalted Jesus to the right hand E onde que Deus exaltou Jesus, prince a mão and the direita, Savior.
E as a como um Prince and a Savior, príncipe e to salvador, grant repentance então para trazer arrependimento and forgiveness of sins. e arrependimento dos pecados. So he's testifying about Ele Jesus. está a testificar sobre Jesus. In verse 32, E 32, he says, we are witnesses to these things. We were there. We saw it. e nós somos We are testemunhas witnesses. dessas coisas, porque nós estivemos lá e vimos isto. And so is the Holy Spirit. E assim o Espírito Santo. So he's saying we are witnesses. Somos testemunhas, But also the Holy Spirit, he was witness. mas o Espírito Santo também era o testemunha. Whom God has given Que Deus concedeu to those who obey him. para aqueles que obedecem a Ele. The Holy Spirit was also a witness. O Espírito Santo também The era Holy Spirit testemunha. who God has given O Espírito Santo que Deus concedeu. those who obey him. Aqueles que obedecem a Ele. So you see how they are speaking of the Holy Spirit as though we were even saying like, oh, there were three of us. There was Antonio, and there was Lionel, and we were kind of hanging out. And then, Então, eram três de nós. Estava Leonel, and Antônio. then I saw it. I Eu saw vi Jesus Jesus. die on the cross. I saw him. He was raised from the dead. Ele foi ressuscitado dos And then I mortos. said to Antonio, Antonio, isn't it you saw it? Antônio, você viu? He says, yes, I saw it. We were also there. Disse, vi, estava lá. And then I said, Lionel, did you also see it? Disse, Leonel, He também says, vi. yes, yes. Disse, sim, sim. We were there. We were witnesses of it. Estávamos lá e testemunhamos So isso. the way Peter is speaking Então, a forma como Pedro está a is falar that the presence é of the que Holy a Spirit presença do Espírito with Santo them, the way they acknowledged him, com eles, de forma que the estavam a way reconhecer, they knew that he a was with forma them que estavam a saber e a reconhecer His que estava com ele, lordship o among seu them. senhorio entre eles. was so evident, vivid. Era tão evidente, It was so vivid. It was so clear to them, era tão claro para his eles, presence a among sua them. presença entre eles. And then if we go to Acts chapter 7, Então, Atos capítulo 7, and he's talking and he says, you men who are, stiff-necked, you are uncircumcised in your hearts and in your ears. You are uncircumcised, you can't hear. sim, diz que vocês, homens de dura surdez, que são incircuncisos, And he says, you are always resisting vocês estão sempre a resistir the Holy Spirit. o Espírito Santo. You're always resisting the Holy Spirit. Vocês estão sempre a resistir o Espírito Because Santo. the Holy Spirit is among them. Porque o Espírito Santo está entre vós e é visível. Ananias and Sapphira, you didn't lie to me. You lied to the Holy Spirit. It's among Ananias e us. Safira You não lied to the Holy mentiu Spirit. para mim, mas mentiram para o Espírito He says, Santo. why are you resisting Diz, the por Holy que estão Spirit? a resistir o Who's here Espírito among us? Santo? Who's working? Está Who's aqui speaking? entre nós, está a Why are you trabalhar, resisting him? está a falar. Por que que vocês estão a resistir? And then Acts chapter 11, verse 12. Então, o livro de Atos, capítulo 11, 12. The Spirit told me to go with them without misgivings, which is now Peter when he was on the roof and he was praying. And some men were sent from Cornelius' house to come and collect him. Diz, e começa a falar sobre este versículo que diz que disse-me que o Espírito que fosse comigo, e fala sobre os homens foram enviados da casa de Cornélio para que fosse com ele. And when he's reporting back, E quando ele está a trazer o relatório de volta, he says, the Spirit told me to go with them. diz que o Espírito falou-me para ir com eles. The Holy Spirit told me to go with them. Então o Espírito Santo disse-me para ir com eles. So the Holy Spirit is speaking. O Espírito Santo está a falar, He's with them. está com eles. He's Lord. É o Senhor. And he's speaking. Está a He's falar. speaking to them. He's Está a speaking falar com to eles. Peter. Com Pedro, neste And he caso. says, go with them. Disse, vá com eles. So he says, the Holy Spirit told me to Diz, go with o them. Espírito Santo disse-me para ir com eles. Acts chapter 11, Então, 11, verse 27 to 28. 27 a 28. He talks about some prophets who came down from Jerusalem to Antioch. E falou de alguns profetas que desceram para Antioquia. And I think this is serious because it's not these prophets of these days who walk around with shiny shoes and fancy cars. It's not what I'm talking Então, about. não são esse tipo de profetas de hoje em dia que andam para lá com sapatos brilhantinhos. I mean, e this por aí. was serious. This guys, group of guys that come. Esses aqui The prophets are eram here. sérios e disseram que os profetas estão aqui. Yeah, the prophets are here. Os And profetas these guys sitting down and, e os searching, jovens praying. a These buscar, guys, these people praying, searching. Esses- What is God saying now in this season? a orar, a dizer o que o Senhor está a falar para esta época. And one of them named Agabus, E deles, chamado de Adabas, he stood up ele parou and began to indicate by the Holy Spirit e começou a indicar, a falar sobre o Espírito Santo, that there was certainly going to be a great famine. que haveria grande fome. So it indicates by the Holy Spirit. The Holy Spirit told him. The O Holy Spirit Espírito spoke to him. Santo
informou a ele, disse para And ele. it begins to indicate by the Holy E Spirit. foi sendo was indicado among them? através do Espírito Santo que estava entre If eles. there were 4 of them, Se fosse 4 it's deles, like, no, the Holy Spirit is the 5th one. então o he has Espírito Santo é indicated, o he has quinto. indicated. Está a indicar That there's going to be a great que famine haverá uma grande fome all over the world. em todo o mundo. In Acts chapter 13, verse 4, Então, e no capítulo 3, versículo 4, it says, so Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. diz então, Barnabé e Paulo foram enviados por intermédio do Espírito Santo. So imagine we are together like this. Então, imagine, estamos juntos assim. And we need to plant a church in one area, E nós one place, queremos Katembe. plantar uma igreja numa área, por exemplo, Katembe. And then the Holy Spirit says, separate for me Então, o Espírito Santo vai dizer que separe de mim, Barnabas and Saul for this work, Barnabé e Paulo para esta obra. so that they can go and do this Será work. que eles podem ir The Holy fazer esta Spirit obra? is saying. O Espírito Santo está a falar. And so Barnabas and Saul were sent out by the Barnabé Holy e Paulo Spirit. foram enviados com o Espírito Santo. So if we were to report and says, how did they go to Katembe when the Holy Spirit sent them out? Então, como que, se fosse para dar o relatório, como poderia dizer sobre o Espírito Santo que enviou? Acts chapter 15, verse 28. Então, já no capítulo 15, So there was a 8, big argument among them. 28, diz, havia um grande argumento ou discussão And by the Holy entre eles. E por intermédio do Espírito They Santo, were led to come up with an answer, a solution, eles foram liderados a sair com uma resposta, uma so solução. that they could send out the solution back to the churches Que eles about this pudessem matter that they were enviar a discussing. resposta dessa discussão que estavam a ter. And when they were sending out this letter to the churches, E quando enviaram de volta esta carta para a igreja, they said, well, it seemed good e disseram, olha-se muito bem, to the Holy Spirit e o Espírito Santo, and to us. e para nós. So he's a party. He's part of them. He's there. Ele é parte da So coisa, they're ele está lá. saying, does it seem good to you, Holy Disse, Spirit? será que lhe parece bem? You say, the Holy Spirit says, yes, it seems good to me. Sim, o Espírito Santo disse, parece muito bem, So it seems olha-se good muito to the bem. Holy Spirit É também muito bom para o Espírito Santo. and to us. E para nós também. Acts 16, Então, 16 de Atos. verse 6 to 7. Então, 6 a 7. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. The Holy Spirit Atravessaram prevented them. a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. And then, coming to the borders of Mysia, they headed north to the province of Bithynia. I hope to go to these places. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go E there. tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. So it means they were not just doing their own thing, O que significa não estavam a fazer as coisas deles apenas. going as they wished, Ir como desejassem, but they were seeking the Holy Spirit and mas His estavam guidance a buscar o guia do Espírito and saying, Santo. Holy Spirit, what would you have us do? E a dizer, Espírito Santo, o que quer que nós And the Holy façamos? Spirit prevented them and said, E you can't go. dizia o Espírito Santo que para este lugar, at this time. Ásia, por exemplo, a esta época, And then the Spirit não of Jesus, pode ir. the Holy Spirit E saying, o did not allow Espírito them Santo também não again os a second time to go somewhere permitiram else. segunda vez a ir em outro lugar. So that means there was a participation O que significa havia uma participação of the Holy Spirit. do Espírito Let me Santo. not jump over myself here. And then Acts chapter 19, verse 21. Então, 19, 21 de Atos ainda. Afterward, Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia. So in another Depois- place, the Holy Spirit is saying, don't do it. Another Em place algum- is now compelling him to do it, to Em go. algum momento o Espírito Santo está a impedir de ir. E em algum momento também está a compelir, obrigar para ir. Yeah. So you see that is the participation. There's a fellowship of Há the uma Holy Spirit comunhão, uma participação ativa do Espírito Santo. where the Spirit is Lord. Seja quando o Espírito Santo é o Where he Senhor, is Adonai. onde Ele é Adonai, Then there's freedom. então há liberdade. And we see the acts of the E Holy nós Spirit among us. vemos os atos do Espírito Santo entre nós. Acts chapter 20, Então, no Atos capítulo 20, verse 22 to 24. 22 a 24, And he says, and now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me. agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. So it is the time where you meet suffering. You know, Então, em you algum meet momento, suffering there. o dia There's going está to be a sofrer. many troubles where he's going.
Poderia ter muitas dificuldades aonde ele vai. But he says, now I am bound Diz, agora estou constrangido by the Spirit of God to go to Jerusalem. pelo Espírito do Senhor para ir para I don't know Jerusalém. what awaits me. Eu não sei o que vai And acontecer. he's kind of guessing. Ele está a tentar adivinhar. You know, and he says, verse 23, he says, except that the Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead. Senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. But it's no choice. Não há escolha, Because the Spirit is Lord. porque o Espírito é o It is Senhor. like the Holy Spirit is Adonai. É como o Espírito Santo fosse He has no Adonai. choice. He says, I'm bound to it. Não tem escolha, The Holy estou Spirit says, amarrado "Go to nisto. Jerusalem." Disse, não vá para Jerusalém. But I know that from city to city where the Holy Spirit is leading me, Eu what's sei que awaiting me is beatings De and prison. cidade a cidade, But onde o because the Espírito Holy Spirit Santo is saying- está a me mandar, haverá prisão e tribulações, mas porque o Espírito Santo está a me mandar, I have no choice. eu não tenho escolha. I'm submitted to Him. Estou submetido a Ele. He is in charge. He's in control here. Ele está no controle. Amen. Amen. I'm going to share two stories here. Irei partilhar duas histórias aqui, Maybe three. provavelmente três. We had, a few weeks ago, Pastor Justin telling a story. Do you remember? Algumas semanas atrás, pastor Gerson Or a couple partilhou of weeks, yeah. uma He história. was telling a story. Partilhou uma He says, história. oh, I went to work. Disse, fui trabalhar. And then instead of sitting where I usually work, Disse my que desk, do que eu sentar onde eu normalmente tenho sentado na minha mesa, I had the sense, eu senti I had the impression. uma impressão. Or Pastor Justin could simply have said, the Holy Spirit told me. Ele podia dizer simplesmente que o Espírito Santo Go and me work in disse, HR. That's how he speaks. disse, vai e vai trabalhar em outro lugar. That's why the Holy Spirit descended upon Jesus Então por isso que o Espírito Santo desceu sobre Jesus like a dove. como uma pomba. So the Holy Spirit is not a dove. Então o Espírito Santo não é pomba. So when you draw pictures, they draw a dove, say the Holy Spirit, that's the Holy Então Spirit. quando the dove. faz fazer uma imagem, The Holy depois Spirit is você not vai a dove. desenhar uma pomba, mas o Espírito Santo não But é it nenhuma pomba. descended upon Jesus like Mas ele a dove. desceu sobre he's talking Jesus about como uma his pomba. nature, the nature of the Holy Spirit. Diz que é uma das naturezas do Espírito The way Santo. that a dove adjusts itself. A forma como uma pomba se ajusta ele próprio. You know, you've seen it. It Ele, adjusts vocês itself. já viram como ele tem se When ajustado? it is landing on a branch. Quando ele está a pousar num caule. So much so that the branch might not even recognize that the De dove modo has que landed on it. o ramo, o caule, não vai Because of the perceber soft nature by which it por does it. causa da natureza tão suave da pomba. So the same way the Holy Spirit ministers in our lives. A mesma forma que o Espírito Santo, ele ministra nossas vidas. Often it's not with such thunder and lightning, Não é daquela forma tão forte. but it's like a still small voice. Ainda há uma pequena voz. Sometimes that when you're not, you have not trained yourself, E quando você não treinou a si mesmo, you even doubt and say, is that my mind or is that the Holy Spirit? e você vai começar a duvidar se a tua mente ou o Espírito Did he Santo. land on me or did he Será not? que ele pousou em mim ou não? Because it was like something, it was like É como se fosse algo assim, It was suave. soft. Algo suave. So that's how the Holy Spirit speaks. É assim como o Espírito Santo fala. That's how he leads us. É assim como ele nos lidera. But we need to train Então ourselves temos que nos treinar a to nós know mesmos that this is the Holy Spirit. para sabermos que é o Espírito And we Santo. train ourselves by obeying E immediately. nós treinamos a nós mesmos a obedecer As we heard in this testimony, imediatamente. obeying immediately. Assim como nós ouvimos o testemunho, Whatever he says, I will do it now. obedeceu imediatamente. Aquilo que ele for a falar, And vou you begin obedecer to agora. distinguish E começa a distinguir between your mind and the Holy entre a Spirit. sua mente e a mente do Espírito. So the Holy Spirit said, go to HR. Então, o Espírito Santo disse, vai para RH. And he went there to work. E foi lá trabalhar. And immediately there was a crash of the windows in his office. Imediatamente, no seu escritório, Like an partiu-se os explosion. vidros. Pá! Como The fosse window. uma explosão. Spreading all over where he could have been sitting. Espalhou-se em todo lugar onde que provavelmente ele estaria sentado. But the Holy Spirit Mas o Espírito Santo leads us and guides us. lidera-nos Where e the Holy Spirit is guia-nos. Lord, Onde o Espírito Santo é o Senhor. there is freedom. Há liberdade. Listen to what it says in the scriptures. É isso que diz a Escritura. It says that Diz, when the enemy comes in quando o inimigo vem like a flood, como uma cheia, the Spirit raises up a standard o Espírito against him. levanta como um padrão contra ele.
Like a flood. You know those floods that we Você saw sabe, were aquele happening? tipo de cheque nós já observamos. When the Holy Spirit arises, Quando o Espírito Santo vem no levar, matter the enemy is coming in like a flood, não importa se o inimigo vem como uma the cheia, standard of the Holy o Spirit padrão do Espírito Santo stops him. para ele. Because the Holy Spirit guides us Porque o Espírito Santo nos guia in paths of righteousness. nesses passos de justiça. Even though I walk through the valley of the shadow of Ainda death, que eu ande pelo vale da sombra da I morte, fear no evil não temerei mal algum, because He's with me. porque Ele está comigo. In that valley of the shadow of death Este vale da sombra da morte, was a valley that was between where they kept the sheep and where the sheep should go and feed. lugar onde que podiam guardar a ovelha e onde que a ovelha podia ser So when the alimentada. shepherd was leading them, Quando o pastor estivesse a liderar he has eles, to lead them through the valley of the shadow devia of death. liderar por intermédio daquele vale a passar. It was called the valley of pelo the vale. shadow of death Era o vale da sombra da because it morte. was filled with pits Estava cheio de and espinhos, holes de and gullies espinhos e and dangerous places. lugares perigosos. Dangerous places where the sheep could fall Lugares perigosos onde And que a be ovelha injured. podia cair e se magoar, ferir or even die. ou até morrer. So when you say the Lord is my shepherd, Quando diz que o Senhor é meu pastor, He would lead them by His voice. Ele pode liderar através da sua voz. He would sing a song Pode cantar um louvor whilst He's going ahead of the sheep. enquanto vai adiante da And the sheep ovelha. would hear His voice and E a follow. ovelha podia ouvir a voz e So we seguir. need to hear the voice E of the Holy nós Spirit. precisamos de ouvir a voz do Let Espírito me say the Santo. Holy Spirit is our shepherd. Deixa dizer que o Espírito Santo é o nosso He's the one who pastor. actually guides us. É o tal que nos guia. He's the one who speaks to us. É aquele que fala He's the one conosco. who's actually with É us. aquele que está conosco. Amen. Amen. So when the enemy comes in Então, quando o inimigo vem like a flood, como the cheia, Spirit of God raises up a standard o against it. Espírito do Senhor levanta padrão. Some people have actually put the comma in another place. Algumas pessoas colocaram uma vírgula em algum lugar. And they said, no, when the enemy comes in, Quando o inimigo vem, like a flood, the Holy Spirit raises up a standard. como uma cheia, o Espírito Santo levanta padrão. Amen. Amen. So when the Holy Spirit arises, Então, com o Espírito Santo, ele levanta-se. like a flood, Como cheia, He stops the enemy. ele para o inimigo. Amen. Amen. So let me tell you why the Holy Spirit is with us. Deixa dizer-vos por que o Espírito Santo está conosco. And I want you to be very sure Eu quero que tenhamos certeza of this. disto. In Luke chapter 3, Livro de Lucas, capítulo 3, verse 21 to 22. 21 a 22. So let me put this before you. Deixa colocar isto diante de vocês. Jesus was incarnate. He was God made flesh. Então, Jesus foi encarnado, Deus tomando a carne, And He was with us here for 3 years. e esteve conosco por 3 anos. Okay. Sim. But after 3 years, Depois de 3 anos, He died. morreu. Crucified, and then He rose again on the 3rd day. Então, no terceiro dia, ressuscitou. And He was seen. Foi visto, He did many different things. fez diferentes coisas. But in the book of Acts chapter 1, Então, no livro de Atos, capítulo 1, Jesus ascended então, Jesus ascendeu into the heavens. ao céu. And He's seated. Ele assentou-se He's at the right hand of the Father. à destra do Pai. So, what that says is, O que isto está a dizer? our Father in heaven. O nosso Pai no Remember céu, how we pray? Our Father in heaven. como nós temos orado, o nosso Pai no céu, Means the Father diz o Pai, is in heaven. está no céu, And Jesus sits at His right hand. e Jesus à sua destra, sentado. So, the God who's with us. Então, o Deus que está conosco, And I'm not saying there are 3 gods. não está a dizer He que is há God. 3 Deus. Não, Ele é But Deus. the manifestation of God Então, a among us right manifestação now de Deus entre nós agora is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Let me show you Deixa eu mostrar-vos. how these are 3 offices, Como que esses 12 ofícios, 3 Three ofícios, persons. 3 pessoas, but one person. mas uma pessoa. And I will not attempt to explain Trinity here because it's just too complex. Então, And I não vamos don't think there are words for it. tentar aqui explicar a trindade, porque tem questões complexas nisso. But all I can say is that it's 3 persons Mas in gostava one. de dizer que existem 3 pessoas em um. There are not 3 gods, it's one God. Não é 3 deuses, há um único, um Deus. Hear ye, O Israel. The Lord our God is Escuta, one. Israel, He's one. o único Deus, But o He Deus exists é in um. 3 offices. Ele existe em 3 ofícios. 3 persons. 3 pessoas. But
He's one God. Ele é único Deus. I and the Father are one. Eu e o Pai somos um. You have seen me, Viste a mim? you have seen the Father, Viram o Pai? says Jesus. Diz Jesus. Okay, so let's not go into that. Então não vamos por esta via. But Mas, you realize this. compreende-se isso. Now, when all the people were baptized, Jesus was also baptized. But whilst he was praying, do you hear that? Whilst he was praying, heaven was opened. Just read that. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. And the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came out of heaven, "You are my beloved Son, in whom I'm well pleased." E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. So you see Jesus being baptized. Então vemos Jesus foi batizado. You see the Holy Spirit coming upon him. Estamos a ver o Espírito Santo a descer sobre And ele. you see the Father speaking from heaven. E estamos a ver o Pai a falar do céu. He's saying, "This is my Son, Diz: Este é meu filho, whom I love. a quem eu amo. Listen to him." Escute ele. Are you getting that? Estão a perceber? The three persons are shown there in that Três scripture. pessoas a mostrarem-se nesta figura. But he's one God. Único Deus. So in the book of 1 Corinthians, Livro de 1 Coríntios. no, in fact, let me go to Acts chapter 7, Então, Atos capítulo 7. verse 55 to 56. Então, no versículo 55 a And 56. this is Stephen. Estevão. Okay. And that's when he was being stoned Onde estava sendo apedrejado for preaching the gospel. por ter pregado o evangelho. And 55 says, "But being full of the Holy Spirit, he gazed intently into heaven." This is Stephen. "And he saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens opened up, and the Son of Man standing at the right hand of God." Just read that. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, este aqui é o Estevão, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. So you see, he's full of the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo, And he looks into the heavens, fita os olhos ao céu, and he sees the Father, vê o Pai and Jesus standing e at the right hand of the Jesus Father. em pé à destra do seu Pai. But who is with him on the earth Quem está com ele na terra is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Because Jesus says, in the same way that I'm going, Jesus diz: da mesma maneira que eu vou, I'm going to come back. voltarei. In fact, it was angels who appeared after he was taken Então, into heaven foi in the anjos book que of Acts. apareceram entre eles no livro de Atos, And quando they were ele foi looking at levado. him for him. Olharam And the angels para come and eles. say, Who are you looking for? E os anjos disseram: a quem vocês estão a ver? The same À who has espera. gone into heaven, Aquele que foi, o mesmo que foi ao he's going céu, to come back vai retornar in the same way that he has da gone. mesma forma que foi. So right now, Jesus is in the heavens, Então agora Jesus está no at the céu, right hand of the Father, na destra do Pai. where the Bible says he forever lives to make intercessions for us. Então diz que ele vivendo, fazendo intercessão por nós. And he's coming back again. E voltará novamente. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. But who's with us? Quem está conosco? Our shepherd, O nosso pastor, who leads us, que nos lidera, who guides us, que nos guia, is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. Amen. Amém. Oh, we love you, Holy Spirit. Oh, nós te amamos, Espírito Santo. Amen. Amém. John 14, Então, livro de João verse 14, 15 to 20. 15 a 20. Where the Holy Spirit is Lord, Onde o Espírito Santo é o where the Senhor, Holy Spirit is Adonai. onde Ele é Adonai. So you must acknowledge him. Você deve reconhecê-lo. Just as in the book of Acts, Assim como o livro de Atos. they acknowledged him. Reconheceram He was Ele. there. They Ele saw estava him. lá, viram They Ele, spoke to him. falaram com Ele, They heard from him. They obeyed him. ouviram a Ele, obedeceram a Ele. They asked what he thought about it. Questionaram o que vocês viram sobre Ele, pegaram sobre Ele. It seemed good to the Holy Spirit E pareceu bom sobre o Espírito Santo. and to us. E para nós. So if you love me, keep my commands, and I will pray the Father. So this is Jesus. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, who the world can not receive because it neither seeth him not,
neither knoweth him, but you know him, for he dwells with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, but I'll come to you. Yet in a little while, the world seeth me no more, but ye see me because I live, and ye shall live also. And that day shall know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Amém. Diz a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está, ou estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. So, when Jesus says another, Quando Jesus diz outro, that word is the word allos. Allos. esta palavra é o termo alos. A-L-L-O-S. Então, A-L-L-O-S. Allos. Alos. It means another Que significa outro who is the same as me. que é igual a mim. Okay? And there's this author that writes on the Holy Spirit. Então, este autor que escreveu sobre o Espírito And Santo he says, disse: I can say to you, give me a fruit. posso dizer, dê-me fruto. And then you give me an apple. Você dá maçã. Then I say, give me another fruit. Diz que dê-me outro fruto. So you can give me an orange. Você pode dar uma laranja. So it's still a fruit. Ainda é fruta. It's still another fruit. É uma outra fruta. But if I say, give me another, Quando disser também, dê-me outro fruto. like the one I was eating, Como aquele que eu estava a comer. then the person gives you an apple. E depois, novamente vai dar uma maçã. Because you're eating an apple. Porque estavas a comer uma maçã. So it's another like the one I was É eating. outro como aquele que estava a comer. So that word allos Então, esse termo, essa palavra is alos, not just saying another in a general não sense, está a falar outro num contexto but geral. it's saying another like myself. Mas outro como igual a mim mesmo. And the depth of this, when Jesus speaks about it, Quando Jesus fala sobre he's isso, saying another in my place, quando fala do outro no meu lugar, who is me. que sou eu, Amen. amen. Because look at what he then says. Reparem o que depois disse. He says, even the Spirit of truth. So the Holy Spirit, he's the Spirit of truth. Diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. And he says, the world cannot receive him Diz que o mundo não pode receber because it seeth him not, it does not see him. porque não consegue enxergar, It does not know him. não o conhece. And then he says, but you know him Mas vocês conhecem ele, because he dwells with you porque habita entre vós and shall be in you. e estará em vós. So he's saying, I'm with you. Diz, estou convosco. He's saying, you see me, Diz, vocês estão a me ver, but then I'll be in you. eu estarei em vocês. But he's talking about the Holy Spirit Mas está a falar do Espírito Santo. because he and the Father are one, he and the Holy Spirit are one. Ele e o Pai, o Espírito Santo são apenas. That's why it's called the Spirit of Jesus Diz as que o well. Espírito de Jesus também. It's also called the Spirit of the Father. E o Espírito do Pai também. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Okay. So let me try to finish this way today. Deixa eu tentar terminar desta forma hoje. So the Holy Spirit, he is God. O Espírito Santo, ele é Deus. And he is God with us on planet Earth right now. Deus conosco no planeta Terra agora. We are waiting for Jesus to come back. E nós estamos à espera de Jesus retornar. So that's why we need to have fellowship with him. Por isso que nós temos que ter comunhão com ele. In fact, here's what it says E de facto é que o que ele diz. in 2 Corinthians 13, verse 14. Então, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo And this 14. is how I'm closing today. É desta forma que irei encerrar hoje. And this is the benediction we sometimes give.
Já são I know, ações I know these days we de like graças Deuteronomy. que The temos Lord ouvido. keep you, the Eu Lord sei bless que you. gostam do But livro we also used to do this Deuteronômio, one o Senhor in vos our, guarda. in our old churches. E esta aqui é retida nas igrejas antigas, aquelas Yeah, when we do Benedict, onde faziam essas ações de benediction, graças. we say the grace of the Lord Jesus Christ, A graça do Senhor Jesus Cristo, the love of God, o amor de Deus and the fellowship of the e a Holy comunhão do Spirit Espírito Santo be with you all. estejam com todos vós. Amen. Amém. That's what we used to do, right? É isso que fazíamos, não é? So the grace of our, so you see that the Trinity is there, that the personalities are there, the three of them. Então estamos a ver que a trindade está lá, as personalidades estão lá inseridas. And so when we Os talk about três. Jesus, we're talking about the grace of our Lord E Jesus. quando falamos de Jesus, estamos a falar da graça de He Jesus died for us on Cristo. the cross, Morreu por nós. dispensing that grace into our Então, life. Ele deu esta graça para nós. And it talks about the love of God. E fala do amor de Deus. For God so loved us Que Deus nos amou. that He gave His only Son De tal maneira que deu o seu to filho. die for us. Morreu por nós. But then He talks about the fellowship E ele depois fala da comunhão of the Holy do Spirit. Espírito Santo. That word fellowship Este termo, ou a palavra comunhão, is the word koinonia. é o termo koinonia. 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 It means fellowship. Que significa comunhão It means association. e associação. Associating. Associar-se. And I think this is kind of common in some of these social circles where people say, I don't associate with people like Onde que that. algumas pessoas já... Esse é um termo comum, onde as pessoas dizem, não me associo com pessoas desta natureza, desta índole. It means that you have got your own É como se você tivesse os seus próprios that cliques, you associate with. onde, ou um grupinho onde que você se vai associar. So when you say the fellowship of the Holy Spirit be with you, Quando diz a comunhão do Espírito Santo esteja com todos we're vós, saying that let the Holy Spirit está a dizer que desde que o Espírito Santo be in the clique. esteja naquele grupinho. Are you getting it? Estão a perceber? And then it says community. E depois diz comunidade. So he's in your community. Está na vossa, na nossa comunidade. It says communion, Diz comunhão. which means breaking bread together, Que é partir o pão, quebrar o pão. communing with each other, talking. Comungar com o outro. sharing. Partilhar, falar. It means joint participation. Então, é partilhar, e estar... Uma questão de participação. It speaks of intimacy with the Holy Spirit. Fala de intimidade com o Espírito Santo. So joint participation Então, esta participação conjunta has to do with like a collection or a contribution. é uma espécie de coleção ou contribuição. So we can say, Podemos dizer, as young people, you guys can say it anytime. vocês, As young people, os jovens, let's go to Ponto Douro. vamos lá à Ponta Douro, ou Bilene. Yeah. And then you say, Você vai dizer, not Bilene, Ponto Douro. Ponta de Ouro. And then you say, let's put a collection together for sharper money. Vamos contribuir para chapa, dinheiro de chapa. Yeah, we are 5 of us. Somos 5. I don't know how much it costs, 300 medicash, I don't know. Não sei quanto que é 30, não Let's- sei okay, 20. we are 5 of us. Somos 5. So 60. Então, 60, 60. 60. Okay, each one 60. Cada um My 60. tongue just refused to say 60. 16. Anyway. Então, So, okay, let's Vamos put contribuir. 60. 60 ali. Yeah. So that means everyone must bring a contribution to it. O que significa cada terá que contribuir, trazer moeda. If someone para fora. doesn't contribute, Se alguém não we contribui, don't have enough money, não tem dinheiro suficiente, we cannot go. não iremos. So fellowship Então, comunhão also has to do with taking a collection tem que ver também com levar uma coleta and having everyone contribute e todos a contribuir so that the amount can be enough. para que a moeda, o dinheiro seja suficiente. So when you want to make a decision, Então, quando quiserem tomar uma decisão, it is saying that it's not enough for you to make a decision e by vai dizer yourself. que não é suficiente você tomar decisão por si próprio, Because it's not enough. porque não é suficiente. You must contribute, Você deve contribuir, and the Holy Spirit must o Espírito contribute Santo também deve so contribuir that it can be enough. para que isso seja suficiente. Amen. Amém. It is joint participation. É uma participação conjunta. And the question is there joint
participation E a questão é, of the existe Holy Spirit lá uma participação do Espírito Santo in our lives. em nossas vidas, In your day, no seu dia a dia. when you wake up in the morning Quando você acorda pela manhã and you're getting ready e estás pronto and you're going to work, e vais trabalhar, is there joint participation você tem esta participação with the Holy com o Spirit Espírito Santo in your life? na sua vida. And I love this testimony. E eu amei este testemunho. Brother Manuel, there was there was a joint participation there. O nosso irmão Manuel was sharing. Jofris estava a partilhar I'm using esta your testimony comunhão e It was essa talking about, I'm participação. at work, Estava a dizer, estava no but there's trabalho, joint participation. mas fez esta The Holy Spirit participação. says, praise me. Diz que o Espírito Santo diz, Just adora, devote some time to me right now. Praise me. devote um tempo So para there's a mim. joint participation. Há uma participação conjunta, Because if it was only his porque contribution, se fosse a contribuição apenas dele, the child might not have been saved. a criança provavelmente não But it needed- estaria seguro. A contribution from the Holy Spirit Então precisou da contribuição so that that grace can be do dispensed Espírito Santo para que a graça fosse disponível, for it to be enough. para que isso fosse suficiente. So is there joint participation Há esta participação conjunta of the Holy Spirit in do your life? Espírito Santo na tua vida. Because sometimes we're abstract and we say, oh, we want God in our lives. Às vezes somos tão abstratos a dizer que queremos Deus na nossa vida. No. Não. The Holy Spirit is God among us O Espírito Santo, Deus entre nós, at this time. neste tempo. So you want a participation of the Holy Spirit in your life. Queremos é necessário a participação do Espírito Santo em So, nossa vida. so we better know about Him. É importante conhecermos We Ele, better know how He works. saber como Ele We better know how opera, He speaks to us. como Ele fala We conosco, better know how He ministers como Ele ministra to para us nós and ministers through us. e ministra conosco e We entre need to nós. know more about the Holy Spirit Temos que saber muito sobre o Espírito because Santo, He's the one who's with us porque Ele é o tal que está entre nós in this time. neste tempo. We need a participation of the Holy Spirit in our families. Precisamos da participação do Espírito Santo em nossas famílias. We need Him at work. Precisamos dele no trabalho. We need Him in our decisions. Precisamos dele nas nossas decisões. Man, how we need Him in our worship. Então, como nós precisamos ainda na nossa adoração. That's why worship, I think it's important to allow it, I don't know how to say this, it's just appearing in Shona in my mind. But anyway, to simmer. I don't know whether it comes out, to simmer. Simmering. Do you know what simmering is? Então, vocês sabem o que é essa coisa de Those who cima? cook. Aqueles que And I was talking cozinham. about cooking beans yesterday. Ontem falava sobre cozinhar feijão ontem. Yeah, said feijão. That feijão you can't just put and then boil and then Não, você não in pode pôr 5 feijão. minutes feijão is done. Então, You 5 can't. minutos, ferveu, o feijão já está. Não pode, não é You possível. can't cook feijão at too much heat. Você não pode It will get burnt at the bottom. você cozinhar feijão com muito fogo, vai queimar lá embaixo. Feijão, you allow it to simmer. You allow it to Yeah, quarter, to to boil. I don't know what you call it, to do. Yes. Slowly. Pouco a pouco, tá vendo? Slowly. Você deve deixar feijão a Checking the water. ferver, controlar a água. Yeah, control a água. Put water. Yeah. Pôr água. Yeah. Yes. So that's how it is with the Holy Spirit. É isso que tem que ver com o Espírito Santo. And worship. E adoração. Hey, guys, and worship. E adoração. Because it's not just, hey, hallelujah. Não é ei, And then, aleluia. oh, thank you, worship team. Hallelujah. Obrigado, grupo de louvor. Bless you. Aleluia. Deus Bless you. abençoe. No. There must be some time to allow. What's the space of the Holy Spirit there? Então, às vezes é What's his necessário space? What's his criar um participation? What's his espaço contribution? para o Espírito Santo para ver qual é a sua contribuição. Qual é o... Can we give him a bit of time Será que podemos dar um espaço a to ele? speak to someone, Falar com alguém. to be worshipped by someone, Ser adorado por alguém. to heal someone, Curar alguém. to do something Fazer alguma coisa so that he can participate? para que ele possa participar. We need this participation in prayer. Precisamos da sua participação em oração. When we're praying, Quando estamos a orar, seek him and say, Holy Spirit, what should we pray for? buscar o Espírito Santo e dizer o que nós temos que Because estar the a Bible orar says para. we do not know what to pray for. E às vezes a Bíblia diz que não sabemos o que Which nós means temos we que don't know orar. what to pray for or how to pray. Não sabemos o que orar para But the ou Holy como orar. Spirit helps us in Mas our o weakness. Espírito Santo nos ajuda nas For nossas the Holy Spirit fraquezas.
searches the deep things of E God. ele vai buscar as coisas profundas de Deus. For who knows what's in the heart of a man, in the mind of a man, except the spirit of the man within Quem him? sabe o que está na mente do homem, nas profundezas do homem, a não ser o Espírito Santo. Yeah, no, the spirit of the man. O Espírito do homem. So also, who knows the mind of God, Quem conhece a And the mente will de of Deus, God. a vontade de Deus, except the spirit of God? senão o Espírito de within Deus him. que está nele. So he searches the deep things of Ele God, busca coisas profundas And the de will of Deus, God, the a desires of vontade God. de Deus, desejo de and Deus. he makes those known to E ele us. faz isso fazendo conhecido a nós. And then we know what to pray for. E nós sabemos para que nós And then temos we que orar. pray according to the will E of nós God. oramos segundo a vontade de Deus. And it says when we pray according to E the will of dizemos quando God, nós oramos segundo a vontade de He Deus, hears us. Ele nos escuta. And if He hears E us, se Ele nos ouve, we have what we're praying for. nós temos aquilo que nós estávamos a orar. So we need his participation in prayer. Precisamos da sua participação na oração. Let it not just be some list. Que não seja apenas algumas listas. Let it be what's on your heart, God. O que está no seu coração, Deus? Holy Spirit, help us. Espírito Santo nos ajude. Perhaps I'm a bit old school. I don't know. Maybe I'm old school. Talvez eu sou daquela escola antiga. But I like sometimes just, guys, let's just be quiet Eu gosto às vezes que, olha, vamos nos calar and try to discern and hear. E tentar, What are you doing here? What are you doing, Holy Spirit? O que o Senhor está falando? And then out of that is it drops something into our heart. E isto vai trazer algo no nosso coração. Then we can be loud E about de it. repente podemos estar audível nisto. Rather than just being loud about it. Do que simplesmente estar tão audível So that we are somente. so loud that the Holy Somos Spirit, tão we audível que o can't Espírito even Santo hear him because he's nem trying to speak, but we are conseguimos so loud. ouvi-lo só porque nós estamos a gritar bastante. Let's sense what he's doing. Vamos Let's allow his ter participation in prayer. a sensação daquilo que ele está a falar e ter a sua participação em oração. Let's allow his participation in studying the word. Vamos também permitir a sua participação também no estudo, These days da palavra. it's very confusing Nesses dias é uma grande confusão. because you can kind of Google the scripture Porque às vezes está a fazer o Google das escrituras, você and está Google the meaning. a pesquisar os significados, tudo. Yeah. Where's the participation of the Holy Spirit? Onde está a participação do Holy Espírito Spirit, what are Santo? you saying to me here? Espírito Santo, o que estás a falar para mim aqui? You know, I remember a scripture that bothered me a lot. Então eu recordo And I uma think I've shared this before. mensagem, eu acho que uma escritura, You know, that já scripture partilhei uma that says when you are young, aquela escritura diz que quando era it pequeno, was jovem, to Peter. estava a falar para Pedro, When you are young, quando era jovem, you used to do what you want, você fazia o que queria, wear what you want, ir para onde que você go where queria, you want to go. ir para onde você queria. But when you are old, Mas assim que cresceu, someone else alguém will dress you vai lhe vestir. and with the clothes you don't want, their clothes they want. E as vestimentas que eles mesmos And they will decidem lead you where you don't want to go. e vão lhe liderar onde você And nem the scripture sequer says queria. this demonstrated the kind of death E a escritura mostra que é tipo de morte that Peter would die. que Pedro iria morrer. So that was way back then in high school. Então era mesmo lá na escola. In high school, in our day, Na escola, nos nossos dias, cell phones were not invented. então os telefones não tinham sido inventados. You get it? Estão a They perceber? didn't exist. Não existiam. So what you had was your Bible. O que tínhamos? A Bíblia. And so it's, God, what does this even mean? Deus, o que significa? And during our time, initially the first Bible you get doesn't even have concordance, nothing, it's just a Então, Bible. e as primeiras Bíblias que podia ter naquele tempo, nem concordância não existia. Era só Bíblia assim seco The mesmo. Holy Spirit, Então, Espírito Santo, what does this mean? o que significa? Speak to me, Holy Fala Spirit. comigo. Depend on Him. Dependente nele. You want His participation Você queria a participação dele to unlock the meaning, para destrancar os to significados, speak to you. falar contigo. Holy Spirit. Ei, Espírito Santo. So I remember then, after a couple of days, and I'm just searching. Depois de what alguns is that? dias, pastor a pesquisar, And then pesquisa. it was time for shower. Era o tempo de banho. And I'm just there showering, whatever. Tomar banho. Then coisas assim. suddenly the Holy Spirit drops it in my heart. De Boom. repente, o Espírito Santo colocou no meu coração. This is what it means. É isso que significa. It's speaking about me. Fala de mim. Because when you grow mature in me, Significa quando você crescer, ter maturidade em mim, I have a participation eu terei participação in your life. na tua vida. That helps you to begin to die to yourself. E você vai começar a morrer para si mesmo. Because now you are maturing. Porque agora és maturo o So it's suficiente. no longer about what you want to Não é wear. sobre o que você quer vestir, But I, the Holy Spirit, will take the mas o clothes Espírito Santo, and eu, say, irei wear. levar a roupa This is e what you dizer, é esta roupa para você ter And que I'll lead vestir. you where you want to go. Põe. I'll lead you where you want to E go. vou te liderar onde você tem I'll que say, ir. let's go. Vou dizer, vamos. I'll say, it's time to speak. Dizer, é tempo de Time falar, to stop. tempo de parar, Time to pray. tempo de orar, Time to fast. tempo de jejuar. I begin to lead you. Vou começar a te liderar.
And it was like, oh, Holy Spirit, I thank you. Oh, Espírito Santo, eu comecei a dizer muito obrigado. Oh, I bless your name. Oh, abençoa o teu nome. So we need participation Precisamos da participação of the Holy Spirit do Espírito as we Santo study the word. enquanto estudamos a palavra. Then that word Então, aquela palavra is no longer just the letter. não é apenas letra, Because the Bible says the letter kills, a letra mata, but the Spirit mas o Espírito brings life. traz vida, vivifica. Amen. Amen. So if you're just studying the Bible like it's the letter, Se você the letter of simplesmente the Bible, estás a estudar a Bíblia, as letras da Bíblia, it does nothing. não vai acontecer nada. But when the Holy Spirit touches it Mas o Espírito Santo, quando toca, and says, this is a word for you. diz: esta é a palavra This para is what I você. want you to do now. É isso que eu quero que você This is what faça I want you agora. to do tomorrow. É isso que você deve fazer amanhã. Based on what I'm saying. É isso que eu estou a falar. This is what I'm promising É you. isso que eu estou a prometer para A você. breakthrough I'm promising Um you. rompimento que eu estou a prometer a Based on what I'm você. saying. É isso que eu estou a dizer. Then the word is life. E a palavra Spirit tem vida. Gives life. E o Espírito da vida. Come on, let's stand. Vamos ficar em pé. So you might be here this morning Pode estar aqui esta manhã and you have never given your life to e Jesus. nunca deste a tua vida a Jesus. Giving your life to Jesus is not a matter of attending a church, Dar a sua vida a Jesus não tem que ver somente em vir à igreja. but it's a matter of making a personal decision É fazer uma decisão pessoal. to say that Jesus, Dizer: Jesus, I believe that Jesus eu creio que Jesus died for me morreu por mim, so that my sins may be forgiven. para que os meus pecados sejam perdoados. It's personally believing É uma crença pessoal that Jesus rose from the dead que ele ressuscitou, Jesus ressuscitou dos so mortos, that you can live a new para que life. você vivesse uma nova vida. When you believe that in your heart Quando você crê isto no teu coração and confess with your mouth e confessar com a tua boca and you say, Jesus, you are my e Lord, dizer: Senhor Jesus, és o then meu you shall Senhor, be saved. será salvo. And you know what? Sabes? It is the Holy Spirit É o Espírito Santo who regenerates que us vai nos regenerar into a new creation. numa nova criatura. It's the Holy Spirit, and we'll study it next week. Então o Espírito Santo, vamos estudar para He does everything, the Holy Spirit. Ele faz tudo, o Espírito Santo. The Father O Pai, plans it, ele planifica, strategizes it. vai criar estratégias. The Son, O Filho, Jesus, Jesus, administers it. vai administrar. The Holy O Spirit Espírito Santo puts it vai colocar isto into practice. em prática. So it's the Holy Spirit who gives you new birth. Então o Espírito Santo vai dar uma nova criação. And so if you're here and say, Que I te want faz to nascer de submit novo. myself to the Holy Se Spirit você quer dizer: eu quero me submeter to make novamente me ao a new Espírito creature Santo, today, me fazer uma nova criatura by hoje. believing that Jesus died for Eu me creio que Jesus morreu por mim and He rose so that I can have a new e ele life. ressuscitou para que eu As tivesse I uma confess nova with my vida. lips and say, Jesus, you are my Se eu Lord, confesso com meus lábios, minha boca, I want to dizer: receive Jesus. Jesus, és meu Senhor, eu I quero want the Holy Spirit to receber. do a work, Quero que o Espírito and Santo make me a new faça creation. trabalho em make me mim a new creation. e que me faça uma nova criatura. So if you've never done that before Se você nunca fez isso antes and you want to do it e today quer fazer isso to hoje, receive Jesus, receber Jesus, I want you to lift up your hand where you are quero que você levante sua mão onde você and we está can pray together e this morning. podemos orar junto. Is there anyone like that this morning? Existe alguém assim? I see your hands there. Is there anyone else? Eu this vejo a morning? sua mão ali. Alguém Anyone else mais? this morning? It's just a decision between you and God. É Anyone uma else like that? decisão, você e Deus. Alguém mais? The Holy Spirit O Espírito Santo loves you te ama and work a work in you. e está a fazer um trabalho The Bible em si. says, don't circumcise in the flesh, Então diz: não vou fazer a circuncisão na carne. but allow the Holy Spirit to circumcise you in your Vou heart. permitir que o Espírito Santo faça a The circuncisão spiritual operation by the Holy no Spirit. seu coração. É uma operação espiritual do seu coração. Amen. Amém. So if you lift up your hand, Se você levantou a sua mão, or should have, ou deveria and ter you want to receive Jesus, levantado a sua mão para Please receber come and Jesus, meet me here in por the front. favor, venha aqui em frente and then we can pray together this e morning. vamos orar. Is there anyone like that this morning? Existe alguém assim que tenha levantado mão ou Who wants deveria to ter receive Jesus levantado this morning? e para recebermos Anyone like Jesus? that? Alguém assim? Well, if there's no one, Se não existe alguém, that's okay. está tudo bem. The Holy Spirit O Espírito Santo is here. está aqui. Let Him be Lord. Deixa que Ele seja o Senhor. So I'm going to invite Diakonos Network. We're just going to close with just a brief of like 3 minutes Então, or 2 vamos- minutes of this song. Então vamos fechar Adonai. só 2 minutos, 3 minutos. And Alguém maybe tem the alguém? team can come along if they wish. Adonai, Adonai. where the Spirit of the Lord is. Oh, is there someone? Yeah, please come if you, or she's just worshiping. I think she's worshiping. Thank you, Jesus. But if you lift up your hand to receive Jesus, I will meet you here as they worship. Mas se você I'm here. ainda tomar a decisão de vir para entregar a vida a Jesus, poderá vir, mas vamos juntos adorar
Adonai. So I want us to do something different. I want us to worship Queremos fazer algo diferente. Queremos adorar Adonai. Adonai. The Lord O Senhor is with us. está conosco. I want us to worship the Holy Spirit and say, Holy Queremos Spirit, adorar. Dizer, Espírito Santo, you are Adonai. és Thank you. Adonai. 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 Amen. Thank you, Jesus. So I'm going to ask Pastor Jesse, you can minister. Thank you. From the rising of the sun to his going down, let the Holy Spirit be Lord. Do nascer do sol até o poente. Deixa que o Senhor Jesus seja o Senhor. The same. Your name is to be hallowed. Adonai. Come on, let's worship him. Sing Adonai.
adorar Ele. Adonai. Rebosheta la manana moshata. Mandere bosheta la badeseta. Oh, Adonai, Adonai. Tu és Adonai, Tu és Adonai. Oh, eterno Deus. Masataya boshekete le bababadash. Mandara boshekete le bababadash. Jesus, we bless your name. Adonai, 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 Adonai. Hallelujah. Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you now. Espírito Santo, nós te agradecemos agora. Thank you that your presence goes with us. Obrigado que a sua presença vá conosco. So I say, the grace of our Lord Jesus Christ Dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo and the love of God e o amor do Pai and the fellowship of the Holy e a Spirit comunhão do Espírito Santo be with you all during this week. sejam com todos vocês esta semana. Hear His voice, Escutem a sua voz, listen, escutem, obey. obedeçam. Let His acts be manifest among us. Deixe que as suas ações sejam manifestadas entre nós. Let His lordship reign. Deixa que o seu senhorio reine. Let freedom reign Deixa que a liberdade reine because of the presence of the Holy por Spirit. causa da presença do Senhor. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. You are Adonai. És Adonai. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. And Amen. amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Amen.